Boa tarde, meu nome é Lucas Pereira Beló. O meu RI é Augusto Viana da Silva e a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica em processos homogêneos. Vou falar um pouco da introdução. A termodinâmica é a ciência que estuda a relação entre calor, trabalho e energia. A primeira lei da termodinâmica, frequentemente associada ao princípio de conservação da energia, é um dos pilares dessa ciência. Ela é especialmente útil para descrever processos homogêneos que ocorrem em um sistema de composição uniforme, como gases ideais, líquidos ou sólidos puros. Essa lei estabelece que a energia de um sistema isolado permanece constante, embora possa ser convertida em diferentes formas, como em calor e trabalho. O desenvolvimento da primeira lei da termodinâmica começou no século XIX, com contribuições fundamentais de cientistas. Essas descobertas culminaram na formulação moderna da primeira lei, que unifica calor, trabalho e variação de energia. O primeiro cientista é o Julius Robert Mayer. Em 1842, ele foi um dos primeiros a propor que o calor era uma forma de energia e introduziu o conceito de conservação de energia. James Prescott Joule, 1847. Com ele demonstrou experimentalmente que o trabalho mecânico podia ser convertido em calor, estabelecendo a equivalência entre essas formas de energia. E o último, mas mais importante, é o Hermann von Helmholtz, que também em 1847 ele enunciou a lei da conservação de energia de maneira geral, integrando os estudos de energia térmica, mecânica e química. A primeira lei da termodinâmica pode ser expressa matematicamente como ΔU igual a Q menos W, onde ΔU é a variação de energia interna do sistema, que é o calor trocado com o ambiente, sendo positivo se entra no sistema e negativo se sai. W é o trabalho realizado pelo sistema, positivo se o sistema realiza trabalho e negativo se o seu trabalho é realizado sobre o sistema. Nos processos homogêneos, como a expansão ou compressão de um gás em um recipiente, a equação ajuda a descrever como o calor transferido e o calor afetam a energia interna do sistema. Por exemplo, o sistema isotérmico, a temperatura é constante. Em isocórico, o volume é constante. Isobárico, a pressão é constante. Adiabático, sem troca de calor. Processos reversíveis. Um processo reversível é uma transformação idealizada de um sistema termodinâmico, que pode ser invertida sem deixar qualquer efeito residual no sistema ou no ambiente, ou seja, após o ciclo completo, o sistema e o ambiente retornam exatamente ao seu estado inicial. Características dos processos reversíveis. Equilíbrio contínuo. O sistema passa por uma série de estados de equilíbrio infinitesimais durante a transformação. Mudanças infinitesimais, a variação de propriedade como pressão, volume e temperatura ocorre de forma infinitamente lenta. A ausência de dissipação. Não há perda de energia por atrito, calor ou outros processos dissipativos. Máxima eficácia. Representa o limite superior à eficácia de qualquer processo real. Então, eu vou falar um pouco sobre a equação TdS, que ali diz que Q é igual a TdS, onde Q representa calor trocado pelo sistema com o ambiente durante a variação infinitesimal, T é a temperatura absoluta do sistema, o ds a variação infinitesimal da entropia do sistema. Essa equação indica que, para processos reversíveis, o calor trocado é proporcional à variação de entropia multiplicada pela temperatura absoluta. Ela é usada para entender como o sistema evolui ao longo do tempo, descrevendo a mudança de estados ao longo de processos reversíveis. Processos irreversíveis. A primeira lei da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas convertida. Em processos irreversíveis, a energia é dissipada, não podendo ser recuperada integralmente. Algumas características dos processos irreversíveis. Não pode ser revertido, obviamente. O processo não pode ser revertido ao estado inicial sem alterar o ambiente. Perda de energia. Há perda de energia disponível para realizar trabalho útil. Aumento da entropia. A entropia do sistema e do ambiente aumenta. Desordem crescente. O sistema torna-se mais desordenado.
Exemplo prático para o laboratório. Calorimetria de água. Determinação da capacidade térmica de uma substância. O objetivo, então, é determinar a capacidade térmica de uma substância através do calor trocado entre a água e uma amostra de metal quente. Materiais utilizados: calorímetro, balança de precisão, chapa de aquecimento, termômetro, amostra de metal, que pode ser cobre, alumínio ou ferro. O procedimento. A gente deve medir a massa da amostra de metal e a água antes do experimento. Aquecer uma amostra de metal em um recipiente até uma temperatura elevada, por exemplo, acima de 100 graus. Colocar a amostra quente rapidamente no calorímetro, contendo uma quantidade conhecida de água à temperatura ambiente. Registrar a temperatura da água antes e depois de adicionar a amostra. Calcular a quantidade de calor trocado, usando a equação Q igual a MC ΔT. O objetivo desse experimento é determinar a capacidade térmica específica dos materiais e entender como a energia térmica é transferida entre diferentes substâncias, ilustrando os princípios básicos da termodinâmica, como calor trocado e conservação da energia. E acabou.